a respeito do projeto, assim, certinho, explicar para vocês que estão aqui, que é uma grande valia para o nosso esporte matonense. Então, quer dizer que a gente conseguir captar recursos, a gente vai conseguir no basquete, no vôlei, natação, vários projetos esportivos, sem tirar dinheiro do cofre público. Então, quer dizer, a gente vai poder contratar professores, vai conversar bola, material esportivo. Então, quer dizer, para nós é muito importante. Então, eu gostaria que o Luiz venha até aqui, né, Luiz? Da sua equipe, para o Luiz também faça o Luiz, né? Bom dia, gente. Tudo bem? Bom, então hoje um momento muito importante. Eu quero agradecer ao Trigo, que ele esteve em Itapira com o Rocha lá no ano passado, né? Depois nós fizemos aqui trocamos experiência aqui num bate-papo muito legal. E aí surgiu a ideia e a vontade de Matão de ter projetos, né, dentro das leis de incentivo. A primeira é estadual, que nós apresentamos 5 projetos, né, é isso, né? 5 projetos, todos aprovados. Coisa difícil de acontecer, uma cidade aprovar todos os projetos, e a gente já sabe que teve uma glosa, uma pequenininha glosa lá de, acho que, de 3 a 5 mil reais, não sabemos o total ainda, que é muito pequeno esse valor, só para não falar, todos os projetos Matão foram aprovados na íntegra, que ia ser um negócio muito, mas por que Matão todos na íntegra? Mas eles mereciam todos serem aprovados na íntegra. E para isso foi um trabalho que envolveu as associações, os responsáveis pelas modalidades, o pessoal da secretaria. Não é fácil elaborar um projeto se a gente não tivesse os dados que vocês nos forneceram. Então eu entendo que seja um trabalho de equipe realmente, isso que vocês vão ver, é um trabalho de equipe, e Matão está de parabéns. Eu estava conversando agora há pouco ali, esses projetos são voltados mais à área do esporte social e não de competição por enquanto. Nós iniciamos projetos pequenos, porque nós entendemos que é mais fácil você crescer com segurança do que você fazer um projeto mirabolante e não dar conta de executar e nunca mais consegue fazer. Então vamos crescendo aos poucos, ampliando com os anos, a experiência de todos vai ampliando também esse contato e aí vai melhorando cada vez mais, a gente vai crescendo dessa forma. E aí, como eu falava hoje aí, mas esporte social, sim, é importante que uma Secretaria de Esportes tenha investimento na área social, porque você trabalha com um orçamento onde você tem que dividir uma prefeitura para o esporte social e para o alto rendimento. Se você consegue, através de projetos incentivados, aliviar a prefeitura do esporte social, vai sobrar mais rendimento, isso é óbvio, tá certo? Então, eu tenho certeza que são vários profissionais que vão ser contratados, vai ter material esportivo para elaborar esses projetos, quem sabe no próximo a gente coloca alimentação para as crianças, e aí a gente vai crescendo. O Maico vai apresentar para vocês os projetos e como que é feita agora a captação. O mais difícil foi aprovar os projetos, tá certo? Agora a segunda parte mais difícil é a captação. Quem é de empresa? É em cima do ICMS. Então, na verdade, é o Estado que está abrindo mão, né? E não a empresa. A empresa vai falar, olha, o que eu pago para vocês, vocês podem destinar para os projetos sociais. É assim que funciona, né? Na verdade, não está saindo da empresa, está saindo do Estado, né? Então, é isso que as empresas vão ter que entender. E que quem não está muito acostumado, assusta no começo, né? Tá certo? Mas depois ela vai perceber que, na verdade, é o Estado que está abrindo mão de receita. Então, é mais ou menos isso. Trigo, obrigado pela oportunidade. Eu acho que está aí os projetos aprovados, né? E agora essa segunda fase é muito importante. Nós vamos deixar no final, o Maico, que fez todo esse trabalho, vai deixar para vocês o que nós vamos apresentar. Está sendo filmado, né? Vai ser filmada a apresentação. E vocês vão ter um material para correr atrás agora das empresas, dos amigos, dos conhecidos. Lembrando que pessoa física também, às vezes tem pessoa física que paga muito. Aí nem tanto, imposto de renda mais, né? Mas eu acho que está nesse projeto, né? Pessoa ICMS é uma pessoa jurídica, não tem? Tá, então, corram atrás, por pequena que seja a empresa, sempre ela paga alguma coisa, sempre uma porcentagemzinha ajuda. Agora, aqui tem grandes empresas que
poderiam bancar esses projetos sozinhos. Tem empresas que sozinhas bancam esses projetos, né? Assim como na minha cidade. Todos os projetos são bancados por uma única empresa. Né? Então é isso aí. Bem... Bom dia, pessoal. Acho que tem algumas pessoas que eu não conheço, tem outras que eu já conheço, que eu dei uma canseira em alguns professores aqui, algumas pessoas. Amara, muito obrigado. Primeiro eu quero agradecer, antes disso, eu quero agradecer vocês, porque dentro do processo, tem algumas empresas, dentro desse processo de elaboração, o primeiro é fazer com que o projeto cresça, se desenvolva e seja bem apresentado lá na secretaria. E foi esse trâmite que a gente iniciou, que é ser um projeto bem apresentado na secretaria. E com isso, depois nós tivemos o resultado positivo com isso, tá? Então, quero agradecer vocês pelo empenho, pelo auxílio aí. Eu sei que eu dei um pouquinho de dor de cabeça para vocês, mas o resultado está na aprovação dos projetos, tá? Vamos lá. Quando a gente iniciou o processo aqui de desenvolvimento do projeto, a gente queria desenvolver, ampliar a magnitude do esporte dentro do município, dentro aqui de Matão, tá? E daí, dentro dessa característica, achou-se que a lei de incentivo ao esporte era um dos melhores caminhos para o desenvolvimento do esporte no município. E daí nós implantamos tem dois caminhos a serem seguidos, a lei federal e a lei estadual. E daí, dentro dessa conversa, a gente optou pela lei estadual. Por quê? Porque o trâmite na lei estadual é menos burocrático que na lei federal. Tá? Então, essa corrida é um pouquinho menor no processo da lei estadual. Na lei federal também, mas o caminho é um pouquinho mais longo. Em vez de um projeto ser entregue aqui no estado, que é na secretaria que é em São Paulo, na CELG, um projeto federal é entregado lá no Ministério dos Esportes. Tá? Isso em Brasília. Então tem uma tramitação aí um pouquinho mais diferente quanto a esse conteúdo. Tá? Então nós tivemos a abrangência da lei tanto paulista, chama Lei Paulista de Incentivo ao Esporte, e Lei de Incentivo ao Esporte, que é a lei federal. Tá? Deixa eu passar. São os dois parágrafos da lei que rege. A lei federal é a lei 11.438 de 2006, tá? Que regula a lei e decreto, o decreto é 6.180 de 2007, trata-se dos incentivos e benefícios para fomentar, tá, as atividades de caráter desportivo, que é todas as modalidades aí desportivas que acontecem no cenário olímpico, e não só olímpico, mas paraolímpico, e os esportes não olímpicos também, tá? E a lei federal é a lei número 13.918, de 22 de dezembro de 2009. Tá? O decreto é um decreto 55636 de 2010. Então, primeiro sanciona a lei, depois você faz a lei, depois você sanciona o decreto da lei aí. Tá? Qual a diferença? A lei federal, a empresa... não só a empresa, mas o governo federal, ele deixa de arrecadar diretamente para os seus cofres, tá, 1% do imposto de renda e direciona para um projeto aprovado na lei, no qual ele visualiza esse projeto, ele analisa esse projeto por uma comissão e depois essa comissão fala se esse projeto está apto ou não a ser captado ou ser executado. Tá? Na lei federal, na lei estadual, nós temos o ICMS. Tá? De 1 a 3% do ICMS, o governo do estado deixa de arrecadar esse 1 a 3%, tá? Esse percentual, e direciona para um projeto incentivado. Tá? A um projeto que também tenha sido submetido à secretaria, a secretaria faz a análise através do CAP, o CAP dá o parecer. Foi o que aconteceu com o projeto aqui de Matão. O CAP deu o parecer e daí nós tivemos o projeto aprovado. E daí, dentro disso, tem alguns termos que a gente tem que tratar também. O que é proponente? Proponente é uma pessoa jurídica de direito público ou privado sem fins econômicos, de natureza esportiva, cujo ato constitutivo disponha expressamente sobre sua finalidade esportiva. Então, a finalidade para um desenvolvimento de projeto, para ser uma proponente, você tem que ter como atividade fim o esporte. Tá?
Ou seja, é uma entidade que será responsável pela apresentação e execução do projeto e, principalmente, prestações de contas do projeto. Então, uma proponente é uma instituição sem fins lucrativos, no qual submete o projeto e é responsável pelo projeto. Tá? Essa responsabilidade do projeto dentro de todo o processo de execução, desde o processo de tramitação até o processo de execução do projeto. Tá? E daí, dentro disso, nós temos as parceiras. As parceiras, no caso, vêm outras instituições e, no caso aqui de Matão, a parceira é a prefeitura. A prefeitura é a parceira das proponentes, que são as duas associações que desenvolveram aqui os projetos. Tá? E o patrocinador é uma empresa, tá, no qual ela destina 1% de 0,1% a 3% do seu do ICMS a recolher, a pagar para o governo e transfere isso para um projeto incentivado. Tá? No geral, a empresa ela vai ainda estar contribuindo 100%. Ela não está tirando nada, ela ainda está contribuindo 100% com o governo, tá? Só que desse 100%, 3% vai para um projeto. Tá? Então, quer dizer, 97% fica com o governo e 3% fica com o projeto incentivado. Então, se mantém dentro desse processo 100%, que é a grande dúvida. Ah, eu estou pagando? Não. Ela ganha a denominação de patrocinadora porque ela está apoiando um projeto no qual a marca dela está sendo beneficiada. É esse o grande benefício de um projeto incentivado. Tá? Existem as áreas de atuação, tá? Então, daí temos as diversas áreas que um projeto pode ser apresentado por uma proponente. Então, uma proponente apresenta o projeto em várias áreas. As áreas que nós temos educacional, participação, educacional, formação desportiva. Então, a gente tem essas áreas, você apresenta um projeto nessa área e eles veem a adequação e falam assim, ok, esse projeto tem perfil educacional. Não, esse projeto não tem perfil educacional. Então, depende muito do que você mostra. Se você mostrar um exemplo, participação de uma competição num projeto educacional, o viés está errado. Então, daí eles regulam também isso, eles analisam. Daí eles analisam também, com isso, o material que você está utilizando. Um exemplo, se eu for comprar um tênis de basquete, um Nike Air Jordan, para um projeto educacional, convém? Não, não convém. Então, tem toda essa análise da secretaria quanto a isso. Tá? E daí, então, a gente tem uma união dentro desse processo entre a entidade proponente, as empresas, o governo, para juntos fomentarem um projeto, para juntos desenvolverem um projeto dentro do município. E quem ganha com isso é a comunidade. Quem é o grande beneficiado com isso é a comunidade. Hoje sabe-se que cada vez está muito difícil no processo as prefeituras desenvolverem algumas modalidades ou desenvolverem um esporte. Está muito difícil para algumas prefeituras. Matão está caminhando muito bem. Tem outras cidades que vê uma dificuldade muito grande das prefeituras. Tá? E com isso, o projeto talvez incentivado seja um dos caminhos para desenvolver o esporte no município e chegar ao esporte à comunidade, que não é somente desenvolver o esporte, é olhar para a comunidade que tem que ser beneficiada com isso. Daí dentro desse desenvolvimento desse projeto, nós tivemos o projeto sendo aprovado, sendo analisado. Tá? Foi para mim uma novidade quando eu olhei a publicação em Diário Oficial de janeiro e já estavam sendo publicados as análises dos projetos e já estavam sendo publicados os projetos aprovados. Isso, um exemplo, ano passado eu tive aprovação em abril, eu estou em janeiro. Tá? Então, esse ano o trâmite foi muito o mais rápido dentro do processo de análise. Tá? E pelo montante também de projetos. Tá? Foi publicado a aprovação do projeto, a análise do projeto foi publicada no dia 19. No dia 19 eles publicaram que eles iam fazer a reunião, o CELD publicou que ela ia fazer a reunião e ia dar o parecer quanto ao projeto. E no dia 30 tá, foi a publicação em Diário Oficial do Estado de São Paulo. Tá? Daí, dentro disso, nós tivemos
as associações que participaram, que é a Associação FANTIC, tá? A Associação ANPAB, que é a do Flávio, tá? E a Prefeitura de Matão como parceira dentro desse processo de apresentação dos projetos. Tá? Foram 2 projetos para cada associação. Tá? Foram apresentados 4 projetos no total, 2 projetos para cada associação. E daí dentro disso nós conversamos e nós analisamos quais seriam os mais convenientes para cada associação, o que cabia melhor para cada associação e daí apresentamos dentro desse processo os projetos. Tá? O primeiro projeto que nós apresentamos foi, na verdade, o primeiro projeto que a Secretaria reconheceu, porque nós apresentamos os 4, e cada um ganha um número, é um número aleatório. O primeiro projeto foi o número 031, LPIE, que é a Lei de Paulista de Incentivo ao Esporte, 038, que é da Associação Esportiva FANTIC, que chama Programa de Desenvolvimento do Vôlei. Tá? Esse projeto do Programa de Desenvolvimento de Vôlei, o objetivo é proporcionar um programa de desenvolvimento do vôlei, é o processo de iniciação e formação educacional. Então ele tem como objetivo o processo de iniciação e formação educacional dos alunos participantes através da modalidade de vôlei. Tá? São para crianças de 11 a 17 anos, vão atender 100 crianças de 11 a 17 anos no contraturno escolar. Então, no contraturno escolar, se ela estuda de manhã, ela vai treinar vôlei no período da tarde. Ela vai fazer desenvolver a atividade de vôlei no período da tarde. Se ela estuda no período da tarde, vai ser desenvolvido o vôlei no período da manhã. E daí a gente contempla tanto os estudantes do período da manhã quanto do período da tarde. Tá? Mais ou menos as atividades vão acontecer 3 vezes na semana, com 2 horas para cada atividade. Então, 3 vezes na semana, 2 vezes na semana, dependendo, para 2 horas de atividade, que é o processo pedagógico para desenvolvimento de uma criança. Você não deve ultrapassar muito, dentro de algumas idades, o processo de 2 horas de atividade. Algumas teorias falam de 1h30 de atividade para crianças ali de 11 anos, ali, 2 vezes na semana. Tá? Então tem um processo metodológico dentro disso. Tá? Qual foi o valor aprovado? Qual o valor do investimento? São 142.117. É o valor total do projeto. Tá? Esse projeto ele foi aprovado com glosa. Tá? Glosa é um item que eles analisaram que não convém e retiraram. Mas o item que eles retiraram? Um poste. Tá? Então o projeto foi muito bem avaliado. Tá? Muito bem avaliado mesmo pela Secretaria. A gente vê projetos sendo glosados, muitos itens. E nós tivemos um projeto de vôlei sendo aprovado, não sendo aprovado, um item, somente um item, quer dizer, é um projeto que foi significativo dentro do processo. A análise foi muito bem feita. Então, nós temos contratações de profissionais, tá? Vão ser contratados profissionais para isso, contratação de monitor, a parte de coordenação do projeto, a parte de prestação de contas do projeto, tá? Que é obrigatória a prestação de contas, e também contempla todo o material esportivo e também uniforme para os adolescentes e para as crianças treinarem. Então tem toda a questão de uniforme, tem toda a questão dos profissionais, que é muito importante nesse processo. Tá? E tem a outra parte também, que é a parte de divulgação, no qual a empresa é beneficiada também. Tá? Não só a empresa, como a secretaria, ela utiliza dessa forma desse recurso para divulgar a própria secretaria, que é a parte de marketing, que tem que ter dentro de um projeto. Exemplo, qual é a parte de marketing que uma empresa ganha? A marca dela vai estar vinculada ao projeto. Os uniformes. Os uniformes vão estar vinculados tanto à marca da secretaria, quanto à marca da associação, a marca da associação e mais ao do patrocinador, da empresa que está investindo no projeto. Tá? Ok? Então nós temos esse processo. Depois nós tivemos pela FANTIC o segundo projeto, que é o número 39, tá? Que é o Programa de Desenvolvimento Futebol e Futsal. Nesse processo foi feita 2 modalidades juntas, foi feita uma junção. Tá? E dentro disso, o FANTIC até foi falado no áudio lá, foi citado, ele é um jogador que jogou pela Portuguesa, então isso foi muito bom.
Daí, desculpa, foi eu que escrevi, eu fui lá. Então, é interessante ter pessoas de importância no município vinculado ao projeto. E daí eu utilizei o FANTIC como uma forma de apresentar principalmente a associação, deles olharem a associação e também olharem com bons olhos para os projetos. Isso deu certo. Isso dá certo por quê? Porque o FANTIC tem um nome e esse nome é muito bem divulgado dentro do município. Tá? Okay. Tá. O projeto de futebol e futsal, tá? São duas modalidades. Ele tem a característica para atendimento de 200 alunos. Basicamente, aproximadamente, são 100 alunos para cada modalidade. Tá? Também de 11 a 17 anos, tá? Também com duração de atividades de 2 horas por período. Tá? Então, de 2 a 3 vezes na semana, com duração de 2 horas de atividade aí para cada adolescente aí. Tá? Qual o valor do projeto? Esse projeto, como eu tenho mais profissionais sendo contratados para trabalhar, na verdade são futebol e futsal se parecem, mas a metodologia do treinamento são diferentes. Então eu tenho mais profissionais sendo contratados nesse processo, tá? Que são 2 modalidades agora. É um projeto de 177.430, tá? Ele foi aprovado na íntegra. Ele foi aprovado sem nenhuma modificação. O que foi apresentado é o que foi aprovado. Tá? Contratação de profissional, inserção da logomarca do patrocinador dentro do uniforme tanto do futebol quanto do futsal, inserção da logomarca do patrocinador nas publicidades, que também tem, que eu esqueci de falar no outro, cartaz, folheto, folders, banners, website, também pode ser, utilizado, se utiliza da veiculação da marca do patrocinador, da secretaria e da proponente. Tá? Citação do nome da empresa patrocinadora, empresa release, pode ser discutidos outras ações promocionais dentro com a patrocinadora. Tá? É um item que também eu acho bem interessante. Às vezes a patrocinadora quer desenvolver alguma ação em vínculo com a entidade. Isso pode ser conversado, isso pode ser negociado junto com a empresa. Tá? Uma conversa, um desenvolvimento, uma apresentação de um campeonato de futebol dentro das instalações da empresa, se ela tiver um grêmio recreativo lá, é também uma ação aí. Tá? Então, algumas ações que as empresas queiram desenvolver, a gente também pode vincular dentro do processo. Tá? Depois, temos um outro projeto que é o LPI 40, que já de outra associação, que o projeto chama Núcleo de Talentos do Basquete e Handebol, também com 2 modalidades esportivas, tá? Que é o basquete mais o handebol. Tá? Ele vai atender 160 crianças, mais ou menos dividido aí 80 para o basquete, 80 para o handebol. Tá? Também atender crianças de 11 a 17 anos, com 2 horas também de atividade. Então segue dentro disso um padrão no desenvolvimento do projeto. Qual o valor do projeto? Tá? O projeto aprovado é no valor de 165 mil, tá? Houve também uma glosa dentro desse projeto e também ele contempla todas as mesmas ações. Uniforme, tá? Material de divulgação, contratação de profissional e a parte de marketing e divulgação do projeto. Tá? Então, eu tenho o mesmo perfil dos outros projetos dentro desse. O que é diferente é a modalidade, tá? As modalidades são diferentes e a questão do valor aprovado, que também é um pouquinho diferente dentro desses projetos. Tá? E depois, por último, o projeto que foi aprovado é o 41, que é o Núcleo de Talentos do Karatê, Judô e Tênis de Mesa. Tá? Esse é um projeto diferente dos outros, os outros a gente conhece como esportes coletivos, handebol, basquete, futebol, futsal e vôlei são conhecidos como esportes coletivos. E daí nós temos as modalidades de esportes individuais. Tá? Então a gente adequou dessa forma, coletivo, coletivo, individual, individual. E daí dentro disso a gente tem um projeto um pouquinho maior, tá? Com 3 modalidades sendo contempladas aí. Tá?
Esse também é um projeto com 200 alunos, tá? E daí esse vai ser mais ou menos dividido entre 3, esses 200 alunos aí, tá? Mas depende muito. Um exemplo, pode ser dentro disso 80, 80 e 40. 80 para o judô, 80 para o karatê e 40 para o tênis de mesa. Então pode ser feita uma divisão dessa forma aí. Depende da quantidade de alunos que tem adesão para o basquete, para o karatê ou para o tênis de mesa, tá? Também para crianças de 11 a 17 anos e 2 horas de atividade também no contraturno escolar. Valor aprovado, tá? Valor aprovado, aprovado também na íntegra, tá? O valor de R$ 266.312, tá? Esse é o valor aprovado na íntegra. Por quê? É um projeto um pouquinho maior, tá? Dentro da dimensão das modalidades que se aplicam e também as modalidades individuais, há uma necessidade um pouquinho mais diferenciada, tá? Kimono, tanto para judô quanto para karatê, um custo de um kimono base é um pouco caro, diferente de uma bola. Uma bola você pode comprar uma bola por 80, 90. Um kimono, dentro de um processo aí, você vai comprar um kimono moderado, vai 120 e tal. Então tem essa diferenciação. E kimono é utilizado por todas as crianças. A bola é utilizada em grupo. Então eu posso ter uma bola para 10 crianças, tá? O kimono tem que ser individualizado, então por isso um projeto um pouquinho maior, porque o perfil da modalidade é o perfil da modalidade, tá? Então são esses valores dos projetos. Também contempla a mesma situação. Marketing pode ser utilizado como ferramenta para a empresa, tanto para a empresa quanto para a patrocinadora, quanto para a CELG também deve ser utilizado como ferramenta de marketing. E os outros itens aí, contratação de profissional, também tem mais profissional, e a parte de contabilidade dos projetos, tá? Resultados esperados com esses projetos, tá? Com esses 4 projetos. Impacto direto, melhora na capacidade e habilidades motoras dos participantes, tá? O esporte, ele causa esse impacto direto, ele causa isso, a partir do momento que uma criança entra para praticar uma modalidade, o esporte causa uma melhora das capacidades e habilidades motoras, tá? Melhora do rendimento escolar, também isso é fato, isso já tem vários artigos sendo citados, em que pessoas que praticam atividade física, há uma melhora do rendimento escolar, da concentração, tá? O esporte também provoca isso. Diminuição da evasão escolar, isso também de fato acontece, e principalmente com essa troca que às vezes acontece com os alunos. Para você participar de alguma atividade, você tem que estar na escola. Isso, os professores devem fazer essas trocas com os alunos. É uma forma de incentivar, principalmente os alunos que têm uma dificuldade em ter uma adesão mais ativa dentro da escola. Então, o esporte a modalidade se torna um mecanismo de troca aí com os alunos, tá? Melhora do rendimento dos jovens com as famílias e sociedade. Eles também há um desenvolvimento muito social dentro desse processo. A criança, ela auxilia no desenvolvimento da família como um todo. Tá? A criança, ela começa a ter o professor forma o caráter de uma criança. Tá? E o professor, com o seu perfil, ele pode moldar o caráter de uma criança e essa criança se desenvolver melhor dentro desse processo. Isso não só no processo lá da prática da modalidade, mas também isso reflete na família, que é uma das grandes questões que agora nós temos, que é uma família, hoje nós temos várias famílias que estão um pouquinho desestruturadas no cenário brasileiro. No cenário da periferia a gente encontra muito isso. E o esporte ele pode fazer essa socialização entre a família mesmo, que tem uma dificuldade muito grande. Impacto indireto, desenvolvimento da cultura e da paz e justiça social, diminuição do enfrentamento de riscos sociais pelos participantes. No momento que ele está lá ocioso, sem fazer nada, ele vai estar numa atividade física. Tá? Então, 2 horas que você retira ele lá do convívio com a comunidade, no qual às vezes aparecem, tem algumas situações que não são boas para o desenvolvimento, ele vai estar numa atividade física. E se você pensar, pode ser até mais dentro desse processo, 2 horas de atividade. Mas até ele se deslocar
são mais meia hora. Até ele voltar, são 3 horas. Quer dizer, se a gente pensar no período da manhã, ele passou a tarde inteira praticando esporte. Tá? Ele passou a tarde inteira. E à noite é o horário dele dormir. Não teve contato com a criminalidade, com algumas coisas que acontecem não só na periferia, foi meio clichê, mas em todos os municípios. E isso acontece em qualquer lugar. Até mesmo no centro tem desenvolvimento de marginalização, essas coisas assim. Tá? Melhora do condicionamento físico e melhora dos estados emocional, de saúde, diminuição do índice de violência em crianças e adolescentes envolvidos no projeto. Tá? O que gera também para o patrocinador é uma coisa super interessante, porque às vezes o patrocinador ele acha que vai somente divulgar a marca dele no uniforme, mas uma reportagem que saia no jornal também pode estar vinculada, está na verdade vinculada à marca do patrocinador. Tá? Então pode também estar vinculado através do jornal à marca do patrocinador que venha a incentivar esse projeto. E eu peguei uma reportagem de ontem, né? Agora deve ser atualizada, porque ele já esteve aqui ontem, o Goiama, né? Foi ontem, né? Eu falei assim, nossa, olha, super atual, não sabia. Daí apresentei isso, tá? Então, a sua marca vai estar vinculada aqui. A marca do patrocinador vai estar justamente também nas mídias, tá? Na imprensa. Isso é super e é muito bem visto pelas empresas. Tá? E daí agora vem o último passo, tá? Projeto aprovado, qual a característica do projeto, tudo certinho, tá? Agora vem a nossa grande dificuldade, que é aportar para o projeto, ou a empresa aportar para um projeto incentivado, aprovado, tá? Existe um manual de contribuinte no sistema de lei incentivo aos projetos. Então existe um manual que é a Secretaria da Fazenda do Estado, tá? Que ela disponibiliza para as empresas, para o empresário saber como ele faz esse aporte. Tá? Temos uma grande dificuldade em convencer ou mostrar para os contadores como acontece isso. Muitos acham que tem que fazer cálculo, que é umas coisas, isso vai dar trabalho para ele. Pelo contrário, não vai dar trabalho nenhum. Tá? Em vez de fazer 4 cliques, ele vai fazer 6. O sistema faz tudo. O sistema vai fazer a conta para ele. Tá? Então, não, eu tenho que calcular. Não, o sistema vai calcular. O sistema utilizado é o sistema do Cefaz, que é o sistema da Fazenda Estadual. Então, a partir do momento que o empresário ele decide aportar, o sistema vai fazer isso para ele. Qual é o primeiro caminho para isso acontecer? Tem um caminho, que primeiro, é o credenciamento. É a empresa se credenciar para fazer o aporte. Tá? Que também é no mesmo site da Fazenda. Tá? É no mesmo site, o mesmo login que ele entra para fazer, para emitir o boleto do ICMS, que é emitido através de um boleto, é o mesmo caminho, é o mesmo trâmite. Ele só precisa credenciar, que esse credenciamento habilita, faz com que ele esteja apto, o CNPJ dele aparece, o CNPJ está sem habilitação na aba de cima, o CNPJ passa para a aba de baixo, que é somente isso, e ele está habilitado para fazer. Tá? Isso é feito no primeiro momento, ele está habilitado, só no outro mês é que ele vai aportar. Então tem um trâmite de uma passagem de um mês para outro. Tá? E não precisa fazer mais nada. E daí no outro mês, quando ele for emitir o boleto para pagamento do ICMS, na hora que ele estiver lá, vai estar aparecendo os projetos, vai estar aparecendo se ele quer aportar para um projeto. E daí, lá ele clica projeto, seleciona o projeto, tá bem esperto quanto a isso, tem que selecionar o projeto exato, o nome certinho, selecionou o projeto, tá, clicou em OK, emitiu 2 recibos. Tá? O sistema, antes que emitia um único recibo, agora ele emite 2 recibos, no valor de 100%. Tá? Só que 97% continua sendo contribuído com o Estado e 3% com um projeto incentivado. Acabou. Acabou assim. Foi lá, pagou mesmo o boleto, tá? OK.
vai cair esse depósito na conta de um projeto no qual é mantida pela Secretaria do Estado. Não cai na conta do projeto, não é o trâmite assim. Depois vem um outro caminho dentro desse processo, tá? Que é um processo mais burocrático interno. Então, não é assim. Depois a entidade tem que pedir a liberação, depois disso sai da conta da secretaria para ir para a conta do projeto. Então, tem toda uma tramitação quanto a isso e uma análise, um cuidado da secretaria quanto à utilização do recurso incentivado ou utilização do recurso do Estado, utilização do recurso do ICMS para proponente. Tá? Então tem todo um cuidado quanto a isso e tem todo um trâmite quanto a isso. Então não é o dinheiro vai cair na minha conta, não vai cair na sua conta. Tá? Então o Estado ainda vai dar mais um aval de aprovação. Tá? Ele vai analisar ainda. Tá? Então a empresa pagou, isso é a responsabilidade da empresa. Tá? Então, a partir do momento que acontece, e depois é pedida a execução do projeto, e daí você começa sim a desenvolver o projeto depois de alguns trâmites, depois de um trâmite que tem aí no processo para execução. Tá? Então, vai seguir esse fluxo aí. Basicamente, é isso o processo do empresário, da empresa, quanto a apoio a um projeto incentivado. Tá? O manual tem todo um índice, como que faz o credenciamento, fase de habilitação, que é habilitar, credenciou, depois faz a fase de habilitação, como é destinado o recurso. Então tem todo o manual, tem ali como que é feito o credenciamento, então tem todo um manual que vai explicar certinho para o contador ou para o departamento financeiro de uma empresa como é aportado para um projeto incentivado. Tá? Eu acho que é isso. Tá? Agradeço vocês quanto a isso. Tá? Tomara que vocês assim, tenham entendido como é uma tramitação e agradeço vocês pelo apoio dentro desse processo que nós estamos iniciando aqui no município de Matão. Tá? Algumas dúvidas? Para quem já aporta outros projetos, como funciona isso na hora da tramitação? Por exemplo, já é aportado um projeto social, cultural, e tem uma diferenciação? Assim, as leis elas não competem entre si. Tá? Por exemplo, se você aporta para projeto estadual de PROAC, tá? Ele não compete com a lei de incentivo paulista. Tá? Você pode aportar para os dois projetos sem nenhum problema. Daí no montante você vai estar aportando 6%. Até 6%. Então eles não competem entre si. Tá? E também tem a outra grande dúvida. Se eu estou aportando para um projeto de ICMS, eu posso aportar para um projeto de imposto de renda. Pode também. Tá? Se eu estou aportando para um projeto que é para o fundo municipal, também pode. As leis elas não competem entre elas. Se for no mesmo segmento, se for ICMS e ICMS, não pode. ICMS pode. Por exemplo, dois projetos, aportar dois projetos no mesmo... Pode. Desde que o não teto pode. seja de 3%. Pode. Tá. Um exemplo. Vou citar um exemplo. Eu tenho 50 mil para... eu olhei lá, deu o valor de 50 mil para aportar para um projeto. Tá? 3%. Eu posso dividir esse valor 25. Tá? Então eu vou selecionando mais. Então o próprio mecanismo do Cefaz ele já faz o cálculo. Então ele vai falar assim para você, daí você colocou lá 2 projetos para aportar. Daí ele vai dividir já o valor. Ele vai falar assim, 25%, 25%? Sim. Ou você pode mesmo digitar diretamente. E esses projetos eles aparecem de acordo com o que, por exemplo? Com a numeração dele. Com essa numeração que ele tem na LPIE, mais o nome do projeto. Tá? Então o nome do projeto é o grande chave aí. Sim, mas nesse campo vai aparecer milhares de projetos, né? Isso, vai aparecer vários projetos. Só que eu tenho 2 abas dentro desse processo. Uma, eu seleciono o primeiro. Por exemplo, eu vou aportar para projeto cultural. Daí eu vou lá, cultura, Entendi. abre cultura. E abre um punhado de projeto cultural. Tem que procurar o projeto. Eu tenho que procurar. Isso. Eu procuro o projeto, cliquei. Beleza. Agora, e entra lá no meu sistema. Agora eu quero clicar para um projeto esportivo. Daí eu vou lá, troco a aba esportivo, aparece vários projetos esportivos. Cliquei.
ele já vai fazendo um cálculo e ele faz a separação. Beleza. Ele faz a separação. Cultura, esporte, todo mundo que está envolvido, muito obrigado. E vamos lutar para que a gente consiga executar esses projetos.